Porque vermelho sempre é perigo. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso podcast Vascular Vibes. Então aqui, meu nome é Afonso, a Mirna aqui do lado. Oi, gente. E o nosso tema de hoje é um dos temas que tem muita gente que pergunta, que manda mensagem pra gente, mensagem direta no Instagram, que é sobre as infecções de pele, né? Sim, mais especificamente as doenças de pele da perna, né? E a gente tem, infelizmente, né, uma frequência muito grande aqui no Brasil, né, de uma coisa que a gente chama erisipela, O que é né? erisipela? É um tipo de infecção da pele que aparece geralmente por uma porta de entrada, ou aparece uma micosezinha, ou aparece um cortinho. Sei lá, a pessoa geralmente vai viajar para algum lugar, vai para praia, vai para alguma coisa, acaba machucando um pouquinho os pés, ou machucando alguma coisinha, um cortinho pequeno, uma picada de borrachudo, alguma coisa assim, e isso leva a uma infecção importante na perna. Sim, esse ano foi um ano bem atípico porque a gente teve muito mais dengue do que os anos anteriores, né? Todo mundo sabe, teve uma epidemia aí muito grande. E muita gente pegou erisipela e dengue junto, né? Uma coisa bem Fora do bizarra padrão. aí, fora do padrão, né? E todas essas coisas. Então, assim, eu tenho que ter, todo mundo tem bactériazinhas e bichinhos na pele, só que são bichinhos bons, bichinhos que convivem com a gente, tá? Só que esse acordo, né, de cada um ficar no seu canto, ele só existe se sua pele estiver íntegra. A partir do momento que a pele tem qualquer lesão, qualquer fissura, qualquer coisinha básica ali, alguma bactériazinha pode, pular para dentro, tá? E aqui a gente não tá falando só de um mosquitinho te picar, uma aranha te picar, você cortar o pé. Às vezes, falta de cuidado é a principal causa. Olha pro seu pé, ele tá rachado, cheio de fissura. Você passou hidratante hoje? Você cuidou dele? Fez o foot care do seu pé hoje? Isso é uma coisa que é muito importante a gente ver. Por quê? As principais causas de erisipela, de infecção de pele desse tipo, geralmente são por portas de entrada. São algumas que a gente chama de soluções de continuidade de pele. As mais comuns da gente ver é ou por rachadura de pele ressecada, que é muito comum, tá? Sim, É muito comum a gente querer cuidar do próximo, mas não cuidar da gente, né? sim. Então é muito legal, isso é muito importante a gente ter. E o pé é uma área muito esquecida do cuidado, né? A maioria reclama pra mim, mas eu não vou passar creme porque depois escorrega, eu não consigo usar o calçado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, desculpa. Por que você não passa na hora de você deitar, então? Então, por que você não passa nos dias que você usa o calçado fechado e vai colocar meia? Por que você não tem esse cuidado, entendeu? Não há justificativa para não fazer o cuidado dos pés, tá? E isso passa a ser extremamente importante você que é pré-diabético ou que é diabético ou que tem algum defeito da imunidade, tem uma imunidade mais baixa. Se você já não tem esse cuidado e você ainda tem uma dessas doenças, a sua taxa de infecção vai ser muito mais alta do que qualquer outra pessoa. No diabetes tem um fator em especial que é o seguinte: o diabetes tem um fator que ele faz com que a pessoa tenha menos suor nas extremidades. Então, a pele do diabético tende a ser mais ressecada já de base. Então, a gente tem que ter um cuidado muito maior. E ainda além disso, não só a pele é mais ressecada, mas por um próprio efeito do diabetes, quando a pessoa tem um quadro infeccioso, ela responde pior à infecção. Uhum. Então, nessa situação começa a ficar mais perigoso ainda. Aí a gente não pensa nem tanto na erisipela, que é uma doença superficial, mas a gente pensa nas complicações do pé diabético. Sim, que na maioria das vezes pode começar com erisipela e evoluir para coisas piores que é perder o dedo, tá? Mas uma coisa importante, né? O que a gente tem que entender? Uma doença infecciosa, o melhor jeito de prevenir doenças infecciosas é eu fazer prevenção. Aqui não tem vacina, que nem tem outras doenças. Vou tomar uma vacina para não ter erisipela nunca mais. Não existe isso. Você tem que ter o seu cuidado. Então vamos setorizar aí os cuidados principais. Primeiro é o cuidado com você mesmo. Primeiro, vamos lá. Você tem que lavar seus pés todo dia, tem que lavar os pés, tem que lavar as pernas todo dia, tá bom? Mas agora vamos entrar numa coisa muito polêmica. Não se usa sabonete em regiões que não soltam cheiro. Onde que solta cheiro que tem glândulas? Sovaco, né?
e órgãos genitais. Ali você precisa passar sabão. Nas outras áreas do seu corpo, você só vai passar sabão quando você tiver porquinho, sujinho. Ai, fui fazer um negócio lá na horta, tá cheio de terra meu pé, preciso limpar. Mexi com graxa, mexi com tinta, mexi com alguma coisa, preciso limpar. Quando você passa o sabão nessa região aqui, que não solta cheiro, que não deixa mau odor, você tira toda a sua proteção da pele. O que tem que ter em mente é o seguinte: nosso corpo é como se fosse uma população de vários outros bichos que estão junto com a gente. E esses bichos, eles estão lá vivendo e se mantêm bem. Da mesma forma como a gente vive numa cidade e a gente quer que nossa cidade vá bem e dê tudo certo, o que acontece? Eles também não querem que a gente se estrepe. Então o que acontece? Eles fazem uma competição entre eles, se mantendo bem. Então o que acontece? Se aparece algum bicho ruim ali e a nossa população de bactérias da pele tá boa, ela não vai deixar as bactérias ruins prosperarem. Sim. Então o que acontece? Se a gente tira a bactéria boa dali, pode ficar bactéria ruim. E isso dá todo o problema. Isso. Então, não, você não toma banho passando sabão na sua perna e no seu pé, a não ser que esteja sujo. Se não tá sujo, é só aquele banho que você ensaboa, só as regiões que eu falei, e no enxágue, o jogar da água, aquilo já vai trazer a limpeza. Sair do banho, aí eu vou o quê? Eu vou hidratar minha pele e vou olhar a pele. A gente não tem o hábito de olhar para a perna e para o pé com o mesmo hábito que a gente tem de olhar para o rosto, colo e mãos. Isso é verdade. Aí todo mundo nota, porque saiu uma manchinha aqui, porque saiu uma ruguinha aqui, tem um negócio desse tamanho na sola do pé. Ninguém, ó, deu a mínima importância. Isso Tem é super frieira, importante. não viu. Não tá doendo tanto, incomoda de vez em quando, você esqueceu na hora do banho, não olhou. Então, saiu do banho, tem que ter carinho ali, tem que secar com cuidado. E aí agora vem as dicas para quem tá obeso, para quem tem artrose, não consegue abaixar, né? Não consegue inclinar para chegar ali até o pé. Secador é uma coisa que não é usada só para cabelo, não. Tá? E aqui eu tô falando no modo frio. Você pode pegar o secador no frio de longezinho assim, ó, e secar seu pezinho. É uma coisa que facilita bastante. Sim. E esse cuidado de olhar no dia a dia para a pele, olhar no dia a dia para os pés, faz muita diferença. A gente encontra, por exemplo, alguns pacientes, algumas pessoas têm mais dificuldade, por exemplo, de olhar para a planta do pé. E é muito comum a gente até ter alguns pacientes que colocam um espelho no chão do quarto para Isso. poder olhar a planta do pé todo dia. Isso. Você cola ele no chão e coloca o pezinho em cima e aí você olha pro espelho para ver se tem alguma feridinha, Se por alguma um coisa. acaso aparecer um olho de peixe, aparecer alguma coisinha diferente, Algum corte, alguma bolha, né? isso daí é um sinal de alerta. Sim, sinal grande. Então, assim, eu vou tomar o meu banho do jeito correto, eu vou sair do meu banho, vou hidratar, eu vou olhar o meu pé. Seja eu uma pessoa que não precisa de ajuda de espelhinho e secador, porque eu consigo me dobrar, né? Eu sou flexível, eu não tenho nenhuma doença que me impeça. Seja precisando dessas dicas aí a mais para fazer esse cuidado, tá? Aí, segundo ponto agora é com cuidado com o tratamento das unhas, tá? Isso é outro fator importante. Por quê? As micoses de unha, elas são difíceis de ser tratadas. Porque na realidade a unha não é um tecido vivo. Porque a parte que é viva da unha é o que a gente chama de matriz ungueal, que fica bem na partezinha mais perto do comecinho do dedo. Daí ela vai soltando o material que é a unha e esse material da unha vai sendo empurrado para frente e a unha vai crescendo. É assim que funciona. Se fica algum funguinho naquela região, é um lugar onde o antifúngico, a medicação, não consegue chegar. Sim. Então, muitas vezes, se eu colocar um creme, colocar um esmalte, alguma coisa assim, acaba não chegando tanto. Por isso que é muito comum para micoses de unha, o que a gente chama de onicomicoses, a gente acabar tratando isso, seja com antifúngicos orais, seja pedindo para lixar a unha e colocar alguns tipos de esmalte. É muito comum a gente fazer isso tudo até associado. Sim, então assim, esse problema da micose é porque aquela unha ela não tá normal. A unha é um tecido morto que foi feito para fazer proteção. Ela fica porosa com a micose e ela é uma porta de entrada para uma bactériazinha pular e vou aí direto para o seu organismo para também trazer uma infecção. Então, não, se você tem, eu sei que assim, a maior queixa assim, mas que eu já tratei e não deu certo, a gente tá aqui falando que é difícil tratar, são tratamentos que duram 1, 2,
6 anos, meses. muito tempo, tá bom? 2 anos até de tratamento, E mas é muito vale a comum, pena. e é muito comum a pessoa se reinfectar com isso. Sim, E essa porque reinfecção geralmente o hábito que levou até a primeira infecção ainda existe na sua casa. o mais importante é você conseguir identificar o que provoca isso e conseguir tirar. Isso é uma coisa que a gente fica muito de olho no nosso protocolo Perna Sem Medo. A gente sempre avalia isso Sim, no nosso paciente. sim, o cuidado com os seus pés e o cuidado com seus calçados. E aí, me conta, você tá cuidando dos seus calçados em casa? E não é só comprar calçado bonito, não, tá? O calçado é um meio que ali você pode ter proliferação de vários bichinhos. E, Principalmente porque pensa, é um meio que você sai na rua, é um meio que você molha o seu calçado nas águas muito limpinhas, né, que tem na rua e e muitas vezes tudo, acaba e traz deixando para isso depois casa. guardado num ambiente escuro, como por exemplo num armário. Não, uma sapateira, Uma né? sapateira. Sapateira. A sapateira é totalmente escuro, quentinho, fofinho, propício para proliferação de bactérias ruins, de fungos ruins, de tudo que é ruim. E E depois você a, põe seu pezinho lindo lá. e depois a pessoa estranha que fica um cheiro estranho dentro do sapato. É, entendeu? Então, assim, Não é vamos. melicinha, gente. Isso. Vamos lá. Primeira coisa, calçado, tá? Ele não foi feito para você ter um par e usar todos os dias. Não interessa que é seu calçado preferido, tá bom? O calçado ele precisa respirar, A tá? alternância dos É calçados facilita importante. muito. O mínimo é você ter 2 calçados que você troque, tá? Ah, mas eu tenho que usar uniforme. São 2 calçados. Se eu usei hoje é quarta-feira. Usei o calçado hoje, eu não vou poder usar na quinta. Eu posso usá-lo na sexta se eu deixar ele em ambiente arejado, né? Que passa vento, né? E que não fique. E que tenha alguma luminosidade também, que ele não fique totalmente abafado no ambiente escuro. E claro, todo caçado, quando eu molhei, né? Pisei na lama, aconteceu que tava chovendo, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa, caiu água no seu sapato, não sei, aconteceu alguma coisa, ele tá molhado. Você vai chegar em casa, você vai lavar seu calçado, ele só vai voltar pro seu pé depois dele secar ao sol. Você vai colocar ele no sol lá. Ah, mora em apartamento, coloca lá na sacada no sol. Tem que colocar no sol antes de voltar aos seus O pés. que tem que ficar na cabeça é o seguinte: a água da chuva, a água que você, onde fica o sapato, é uma água muito contaminada. Então o que acontece? Se você deixar isso secar por conta e deixar no ambiente fechado, vai criar uma quantidade de bichos ruins ali dentro muito grande. E se isso chegar no seu pé, e pior ainda, entrar no seu pé a partir de alguma feridinha, pode dar encrenca. Sim. E aí, outro ponto agora a gente vai falar sobre o suor dentro do calçado, né? Isso é muito comum em algumas pessoas, homens e tudo. Se você ficar com os dedinhos ali muito úmidos, a gente não vai ter muito o problema da micose da unha. Talvez até pode piorar um pouquinho, mas principalmente você vai ter a micosezinha entre os dedos, né? Aí Fica esse aquele aspecto meio. tecido aqui entre os dedos vai ficar molhado o tempo inteiro e ele começa quase que a descolar, né? Você vê umas camadinhas saindo assim. Às E vezes aparece uma pele mais branquinha, às vezes aparecem algumas fissuras um pouco mais avermelhadas. Isso geralmente acaba coçando, incomodando um pouco mais. isso, e é nesse lugarzinho que vai entrar uma bactéria ruinzinha que vai causar uma infecção em você. E são coisas simples, a gente encontra isso literalmente em qualquer pessoa. E então assim, se você não fica com o pezinho sempre seco 100% do tempo, é fundamental usar talco, né? E hoje já tem inversão spray desses antissépticos para calçado e todas essas coisas. Então, para que você se mantenha sempre sequinho ali, Essas tá? micoses também elas são muito importantes também em outras regiões, né? Por exemplo, quem é um pouquinho mais avantajado, É, né? com excesso de peso, É né? comum ter isso em outras regiões, Nas como dobrinhas. na dobrinha da barriga, na dobrinha da virilha. É muito comum ter essas coisas. E Hum, esse é o tipo de coisa que acaba atrapalhando o dia a dia, acaba piorando a qualidade de vida da Sim. pessoa. Não, é muito, muito importante esse cuidadozinho também com o calçado, São tá, coisas gente? muito simples a gente ter de Isso. cuidado. E aí, já que a gente tá falando de pé, outro ponto aqui é o compartilhamento de coisas para unhas ou você não prestar atenção aonde você faz a unha do seu pé, tá? Do mesmo jeito que a gente não compartilha escova entre colegas, né? Entre marido e mulher, entre nada. Por quê? Porque eu tenho as minhas bactérias, ele tem as deles. Cada um fica com a sua. A partir do momento que a gente começa a trocar
muita bactéria, minha bactéria pode fazer mal para ele, a bactéria dele pode fazer mal para mim. Se você não troca a escova de dente, por que que você fica trocando a lixa de unha, o alicate de cortar, essas coisas todas? Vocês também estão passando bactéria de um para outro. Vai passar uma manicure? Leva o seu material. Exatamente, por mais que fala assim, mas eu esterilizo e tudo, o ideal é que você leve o seu, você tem certeza que ali tem só o seu conteúdo, e em casa não compartilhe, não interessa que você, a pessoa, não, mas ele não tem nenhuma doença, não é por isso, ele tem bactéria, ele é uma pessoa viva, tem bactéria, tá tudo bem, Ninguém faz dorme numa parte. autoclave. Exatamente, então cada um tem que ter o seu, a sua lixa e todas as coisas, e claro, muito cuidado na hora de fazer esses procedimentos. Por isso que, se você for fazer sozinho, evite ficar cutucando o cantinho para você não se machucar, né? Faça só aquele corte, uma lixada ali bonitinha, deixe só bem simplesinho para você não se machucar. E se você for em profissionais, sejam profissionais gabaritados para não te machucar. Não vai em qualquer um, não. Isso é Porque às verdade. vezes um machucadinho desse te leva a uma infecção e você nem sabia, entendeu? E Por outro isso, fator, por exemplo, se você tiver diabetes, por exemplo, é muito, muito perigoso isso. sim, Cutícula é uma coisa que é muito perigoso para o diabético de mexer, exatamente. né? Qualquer feridinha, qualquer coisa pequena pode virar um desastre. Então, esse cuidado parece uma coisa idiota, mas é uma coisa simples que pode encrencar de uma forma brutal. Sim, mas para quem é diabético, os podólogos, eles também fazem uma especialidade em diabético, viu? Se vocês não sabem. Então, quando você tem, você tem que perguntar assim: você é podóloga? Você tem especialidade em quê? Aí ela vai falar: sou só podóloga. Então, ela não fez a especialidade de diabético. Não, eu tenho especialidade, eu fiz o curso para atender diabético. Então, ela sabe os procedimentos que não pode fazer com você. Ela vai ter o maior cuidado com a sua cutícula, ela vai fazer só uma limpeza ali, só uma lixadinha de calo, vai ser coisa só superficial. Ela sabe que ela não pode ir profundo, que ela não pode te machucar, que ela tem que ter mais cuidado, como se estivesse tratando uma criancinha recém-nascido, O tipo de tá? Isso é cuidado que tem que ter, importante. o tipo de cuidado que tem que ter no diabético é em especial para não deixar a unha encravar. É muito comum, eu sei que não é a coisa mais bonita do mundo, mas a ideia de cortar a unha totalmente reta, deixando para fora as laterais aqui, é uma coisa que impede de encravar a unha. Desse Sim. jeito, a coisa não complica, seja por falta de circulação, seja por doença de facilidade para infecção. Uhum. Então você evita problemas no futuro fazendo isso. Mas agora que a gente já falou de tudo isso, né, como é que começa as coisas, mas como é que é a doença, né? Vamos pensar, né? Erisipela, na verdade, ela tem uma cor muito específica que lembra perigo pra gente, que é o vermelho, né? É, Vermelho sempre é perigo. Então, mas o engraçado dela é que ela é uma doença que ela começa sem o vermelho. geralmente ela aparece como se fosse uma gripe. O cara Isso. fica meio caidinho, ele vai ter uma Tem sensação meio de mal-estar, dor no corpo. Às vezes tem febre, às vezes não. A pessoa se sente estranha. Geralmente vai pro médico, o médico fala que não é nada, que talvez vai abrir uma virose, né? Aquela coisa básica que todo mundo ouve quando vai no pronto-socorro. E aí ele vai pra casa e geralmente 1 a 2 dias depois desse início de sintomas meio estranho, você não sabe o que é, não sabe dizer direito o que dói, só tá se sentindo mal, uma das perninhas começa a ficar vermelho. E não é só a coloração vermelha, é quente. Você coloca a mão e compara com a do outro lado, o negócio tá quente, parecendo que está pegando fogo naquela região, entendeu? É um quadro infeccioso. Então o que a gente pensa é de uma forma muito parecida com uma gripe. Só que como se fosse uma gripe da perna, né? Tanto é que quando a gente tem uma gripe, o que acontece? A gente fica cheio de caroço aqui no pescoço. Sim, Esses caroços na perna são comuns de aparecerem na virilha, né? isso. Tem muita Que é gente o que que o conhece, pessoal chama de íngua, né? tem muita gente que conhece como íngua, Uhum. né? E geralmente a pessoa acaba tendo aquela sensação de mal-estar e tudo mais, às vezes até percebe a íngua até antes do vermelho da Do perna. vermelho na perna. Sim, e é bastante doloroso, sim, tá? E por causa de uma resposta infecciosa, acaba que a perna incha, tá? Então eu tenho trombose em conjunto? Não, a maioria das vezes não, mas em cerca Trombose até é de outra coisa. isso. Mas em cerca de 30% dos pacientes, porque a dor é intensa, ele começa a ficar parado, não vai no médico no início, né? Fica lá esperando aquele negócio melhorar, não movimenta a perna, então 30% desses pacientes sim evoluem com trombose, tromboses pequenas, tá bom? De veia. De veia,
Coisa mais simples de resolver. Então, qual que é a dica? Primeiro, além disso tudo que a gente falou de cuidados com os pés, calçado, como é que toma banho, como é que cuida do pé, como é que corta a unha, como é que faz tudo, a gente deu várias dicas aqui hoje. Principal, eu senti qualquer íngua na perna, né, depois de ter um mal-estar geral, ou tá doendo, tá vermelho, tá quente, tem que ir no pronto-socorro na mesma hora, tem que parar tudo, tem que sair do trabalho. Isso é importante, é uma infecção. Quanto antes você começar o tratamento, menos consequências você vai ter. E qual que é a pior consequência da erisipela? O que pode acontecer é o seguinte, em quadros mais graves, isso daí pode fazer até ferida, pode abrir bolhas, pode ter algumas lesões até mais feias na perna. Sim. E quando acontece isso, um detalhe que tem é o seguinte, por isso que acabam chamando para o vascular. Porque como que a gente é encanador, então se tem uma bomba, o sangue vai pelas artérias, volta pelas veias, mas as substâncias que não conseguem voltar pelas veias, acabam voltando pelo que a gente chama de vasos linfáticos. E esses vasos linfáticos, eles passam muito pela superfície da pele. Quando a pessoa tem uma infecção de pele superficial, como a erisipela, pode destruir esses linfáticos. E isso pode dar um inchaço crônico, que é o que a gente chama de linfedema. Aqui é diferente de lipedema, tá? A gente tá falando de linfedema, que vem de linfa, de linfáticos. Eu lesei o linfático, porque a bactériazinha caminhou por ele, houve uma resposta inflamatória ali e aquilo cicatrizou e eu já não tenho mais linfático. Então, no início você tem inchaço porque você está inflamado, mas depois melhorou o vermelhidão, o inchaço provavelmente não vai embora, você vai ficar com alguma sequela, tá bom? E essa sequela a gente chama de linfedema. A principal causa do Brasil de linfedema, infelizmente, é uma doença totalmente evitável, que é a erisipela. E é com cuidado simples que a gente consegue evitar um problema muito grande. Sim, porque diferente de problema de varizes e artérias que a gente opera e resolve bem, os linfáticos, eles são invisíveis a olho nu. A gente não visualiza eles, não existe como tipo assim, eu vou abrir uma cirurgia, vou usar um microscópio XYZ, vou ver eles. Eles são de muito difícil visualização. A gente tem algumas cirurgias agora que estão tentando reparar, mas ainda nenhuma com sucesso esplêndido. Assim, existe Então, técnica, só que milagre não faz. exatamente. Então você sempre vai ter um inchaço residual. Então qualquer melhor coisa é não destruir esse linfático, é cuidar muito bem desse linfático. Então tem que seguir todas as dicas que a gente falou, não pode esquecer de nenhuma, tem que cuidar dos seus pezinhos, tem que cuidar dos seus calçados, tem que prestar atenção aonde e como você faz e cuida das suas unhas, isso são coisas fundamentais, tá? E isso vai para aquele pessoal que fica com o pé grosso, cheio de pele descamando e nunca cuida, né? Não faz uma hidratação, não presta atenção, tá? Aquilo ali tudo é porta de entrada. É você deixando a porta arreganhada para qualquer bactéria que passar ali, seja boa ou ruim, entrar. E uma hora vai entrar uma ruim. E quando acontece isso, depois que tem o evento, às vezes a gente precisa, para evitar que aconteça uma nova erisipela, às vezes precisa usar antibiótico como profilático, para evitar que tenha uma infecção. Sim. É muito comum a gente dar medicação, às vezes até injetável, por 6 meses, 1 ano, enquanto tem essa porta de entrada ainda aberta. Sim. Enquanto não trata uma micose de unha, por exemplo, imagina a pessoa ter que tomar um antibiótico literalmente na bunda por 6 meses, 6 um meses, um ano, ano, né? até melhorar uma unha que a pessoa nunca viu melhorar. Sim. Então, assim, é bem complicado, mas tem tratamento e necessita desse acompanhamento, tá bom? Isso que ele falou é a recidiva, tá bom? Infelizmente, há essa porta de entrada que trouxe você para esse quadro de erisipela, mesmo aqui falando de picada de inseto. Por que que reentra? Mas o meu foi só picada de inseto. Por que que reentra? Porque você gosta de ir naquele lugar que o inseto te pica. Vai vir de novo. E você vai de novo. Eu tenho certeza. A E gente você não- não vai usar a bosta do repelente. A gente não porque tem culpa usou. que a Bela é legal. Mas aí é isso que a gente tá falando, você tem que entender a causa do problema. Se você entendeu e você realmente assimilou o problema que vai acontecer se você não cuidar, você vai se esforçar para usar repelente. Se foi só porta de entrada, não quero, mas vou aprender, vou colocar no despertador para eu passar. Você vai ter que criar um hábito, entendeu? Se a gente não fechar a porta,
as coisas vão continuar entrando. É assim, às vezes, alguns erros muito primários, algumas coisas muito simples de corrigir, fazem muita diferença. Algumas coisas muito de dia a dia, quando a gente faz um movimento errado, pode dar uma tragédia. Sim, então é importante a gente entender, né, toda a evolução da doença, o que que pode dar de ruim lá no final, né, para mim, e o que que eu posso fazer hoje, na sua casa, a partir de agora para melhorar. E aí me conta, de tudo isso que a gente falou, você faz tudo sem esquecer nenhum dos pontinhos que eu te falei? Eu tenho certeza que o banho vai ser o mais controverso aqui. Pode falar, sem nenhum tipo de vergonha. Todo mundo às Sim, vezes passa por algum perrengue assim. Independente de quem seja, já passou na cabeça, né? sim. Então assim, se você tem qualquer dúvida em relação a alguma coisa desse tipo, coloca nos comentários. Como é que tá aí a situação? Sim, e também, claro, se você já teve erisipela, tá com medo de ter novo episódio e tudo, cara, pode falar aqui com a gente manda o contato, tá? No nosso WhatsApp, O pra contato, poder te atender, pra poder fazer o melhor. é Mas, aquela coisa, o contato no nosso consultório tá aqui embaixo nos comentários. isso. Entra na descrição do vídeo que eu tenho o contato do nosso consultório. E claro, não deixa de seguir a gente, aperta o sininho para não perder nenhuma live, que todas são maravilhosas, sempre traz dicas boas para vocês aí do dia a dia, né, pra gente manter a saúde. Ficou alguma dúvida? Vocês querem ver algum tema diferente aqui a gente falando, trazendo alguém diferente? Pode deixar aqui também, a gente sempre responde, tá bom, galera? Então, por aqui a gente já vai ficando. E toda semana, mais um novo episódio do nosso podcast. Sim. E A vamos gente nessa. se vê semana que vem, galera. Até Até mais. mais.